Oi, gente. Estamos aqui, né, na disciplina de ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, né? Sou a professora Mara, e a gente vai dar continuidade ao módulo 3. E o módulo 3, a gente está discutindo sobre os dados estatísticos e as desigualdades. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre o conceito, né, dos tipos de racismo que existe. Por que eu vou trazer a questão dos tipos de racismo? Porque a gente tem que entender os tipos de racismo que tem na nossa sociedade e como esses tipos de racismo influenciam diretamente nos dados estatísticos. Então, para começar, eu vou trazer um pouco do que é preconceito, né? O que é discriminação? Que muitas vezes as pessoas acham que preconceito e discriminação racial é a mesma coisa. O que é o preconceito? Preconceito, e eu vou trazer essas definições a partir do livro Negro no Brasil de Hoje, né, do Kabengele Munanga e da professora Nilma Lino Gomes, que eles vão trazer nesse livro, né, vários conceitos que são importantes, né, e é um livro que é voltado mesmo para a formação de professores e professoras, e eles vão trazer esses conceitos para ajudar, né, no nosso estudo e na definição. Então, quando a gente tem preconceito, né, a gente já sabe que é um preconceito, é um pré-julgamento, né, que é um julgamento com negativo, a gente está falando, né, de preconceito racial, e prévio dos membros de uma raça, de uma etnia, de um grupo, né, ou de uma religião, ou mesmo de indivíduos que mesmo de indivíduos que vão construindo a relação com o outro. Então, nesse sentido, né, vamos pensar um exemplo. O que é um pré-julgamento? Várias vezes, né, a gente já escutou, eu escutei várias vezes, né, e já até vivi ações assim, com pessoas ao meu lado. Muitas vezes você está no lado da rua e vem um jovem negro do outro lado da calçada, né, e a pessoa sente medo e quer andar o mais rápido possível. Ou se está na mesma calçada, quer mudar de calçada. Por que isso? Né? Porque está tendo um preconceito, né? Um julgamento, achando que aquela pessoa que está passando, por conta da cor da sua pele, pode te fazer algum mal. Tem um exemplo que não é de pessoas negras, mas que eu vivi, né, na cidade em que eu moro, Corumbá. Tinham 2 meninos e acho que tinham pré-adolescentes e uma menina muito pequena, uns 5 aninhos. E eles andando mais rápido, ela andando devagar. E eu estava estacionando o carro para ir no comércio. E aí eu escuto eles falarem, vem logo, vem logo. E a menina devagar, enrolando. Aí eles falam assim para ela, ah lá, a boliviana vai te pegar. Aí essa menina saiu correndo tanto, ela saiu disparada. Né? Então, uma criança de 5 anos que, ao escutar, né, o termo, né, mulher boliviana, tem o quê? Tem um julgamento negativo e saiu correndo, porque como se as mulheres bolivianas fossem mulheres, né, bandidas que roubassem crianças. Enfim. Então, o preconceito é esse julgamento que a gente tem. A discriminação racial, o Munanga e a Nilma vão colocar, que é como se fosse a prática do racismo, né, e a efetivação desse preconceito. Então, sei lá, vamos voltar no primeiro exemplo, né? Mudei de calçada porque estou vendo, né? Porque vi uma pessoa que eu tive um preconceito, julguei que poderia me fazer alguma abordagem criminosa. Ou, e isso é um preconceito. A discriminação seria o quê? Eu falar para outra pessoa, nossa, vamos sair correndo que é bandido, olha o bandido, gente, cuidado, vem vindo um bandido, cuidado, vem vindo um bandido, por exemplo. Né, que essa é a prática do racismo, né, e uma efetivação do preconceito a partir nesse preconceito que se tem é tornado uma ação. Tá? Vamos pensar um pouco no ambiente escolar. Né? Então, crianças, né, que, por exemplo, excluem uma outra criança negra com tom de pele mais escuro, coisas que eu já vivi enquanto professora de educação básica, né? Tem um preconceito e fala,
aí eu faço a pergunta, por que vocês não chamaram fulana para brincar? Ah, porque ela não sabe brincar. Ah, porque a gente quer brincar sem ela. Ah, porque ela briga com a gente. Né? Sendo que eles nem deram oportunidade, era início de ano, para a criança estar em contato com o grupo. Né? Então, agora, o que é essa discriminação? O que poderia ser a discriminação? Né? Ah, a gente não quer brincar com você porque você... Coisas que eu já ouvi também. Ah, porque a gente não vai brincar, porque a gente não gosta de você. Sai daqui, seu macaco. Né? Crianças pequenas fazendo isso. Né? Que é uma efetivação, uma ação do preconceito que já se tem. Tá? Aí, se a gente vê, né? Então, tá, vamos pensar no racismo. Por que eu trago racismo novamente? Porque aí a gente vai abordar os vários tipos de racismo, né? Então, racismo é sempre resultado do quê? Da crença de que existem raças, e eu fui falando isso o tempo todo, né? Ou tipos humanos que são superiores e inferiores, né? E que se tenta impor como única e verdadeira. Então, o racismo é o quê? É a crença de que, por exemplo, as pessoas brancas, né, são melhores que as pessoas negras, são mais inteligentes, são mais isso, são mais aquilo, são superiores às pessoas de raça negra, tá? Aí a gente vai ter, a partir dessa definição, né, dessa crença de que existem, né, raças ou tipos humanos superiores, a gente vai ter vários tipos de racismo. Então, vamos ter o racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É quando se reconhece, né, tem um reconhecimento de que injustiças sociais recaem de forma desproporcional sobre pessoas racializadas, como comunidades de pessoas negras ou indígenas. E aí eu trago um exemplo, né? Por exemplo, se a gente for pensar no racismo ambiental, nos desabamentos e nas contaminações que existem. Quem mora, né? Quem mora nas favelas? Quem é a maioria das pessoas que moram nas favelas? Qual é a cor dessas pessoas? Então, elas são vítimas desse racismo ambiental porque são elas que ocupam esses espaços, que são espaços que não são seguros. Se a gente pensar, né, no racismo ambiental, quem tem, né, tem perdido e tem lutado muito pelas suas terras são as comunidades tradicionais dos povos indígenas. Tem lutado muito para que se garanta o direito, né, da terra que é deles. Então, nesse sentido, né, por que se chama de racismo ambiental? Porque são esses povos, né, indígenas que estão ocupando aquele espaço. O mesmo, né, vai acontecer com as comunidades quilombolas, né? O mesmo vai acontecer se a gente for pensar, né, com as comunidades ribeirinhas, enfim, né, as comunidades quilombolas, se a gente for pensar, a luta, né, tem sido muito grande por esse reconhecimento às comunidades quilombolas. Então, trago esses exemplos para que vocês consigam visualizar esse conceito de racismo ambiental. Quando a gente vai falar do estrutural, já falei na aula anterior, né, sobre a questão da violência estrutural, é a gente pensar no racismo como estrutura. Né? O que é estrutura? Vamos pensar na estrutura como um alicerce que fundou a sociedade brasileira. Né? Então, como que a sociedade brasileira, como que foi esse alicerce da nossa sociedade brasileira? Muito triste, como eu já falei nas aulas anteriores, né? Primeiro foi a partir da morte, né, da dizimação dos povos indígenas, e depois a gente vem com o sistema escravocrata. Então, esse é o nosso alicerce. Não tem como a gente fugir disso. Então, o racismo estrutural é para a gente tentar compreender que o racismo estrutural vem de onde? Vem dessa estrutura que a gente tem da nossa sociedade. Esse foi o alicerce da nossa sociedade. E se a gente for pensar, né, nos exemplos que se tem, quando a gente está falando de racismo estrutural, antes de entrar no racismo institucional, que muitas vezes as pessoas confundem, o racismo estrutural, um exemplo, é o que eu trouxe nas outras aulas para vocês, a questão do quê? Da ideologia do branqueamento racial, ou então o mito, né,
o mito que a gente vai ter, o mito de igualdade racial, o mito da democracia racial. Não, aqui todo mundo vive bem, aqui todo mundo é amigo, aqui a gente somos raças muito diversas, então a gente vive democraticamente, né? Então, esses exemplos se relacionam ao que? A estrutura. A gente vem desse alicerce, e aí quando as pessoas falam, não, a gente vive numa democracia racial, isso é um mito, né? Não existe democracia racial, e a gente vê isso nos dados estatísticos e nos fatos históricos que a gente vem conversando desde o início das nossas aulas. Quando a gente fala de racismo institucional, o racismo institucional ele tem sido colocado muito em evidência, né, nos últimos anos, né? Que é o que? É reprodução por parte de instituições, né, sejam públicas ou privadas, né, que vai hierarquizando, né, a questão das raças presentes numa sociedade. Então, vamos pensar, tem uma discussão em algumas pesquisas recentes que têm sido feitas, né, nas escolas, né? E essa questão do racismo institucional está presente na escola de educação básica. Como assim? Né? Se a gente pega as escolas, vou dar exemplo da educação infantil, do Fundamental 1 e Fundamental 2 do ensino médio. Então, se a gente vai para a educação infantil, né? Como que se dá o racismo institucional na educação infantil? Pesquisas vão mostrar que crianças da creche negras recebem a metade de tempo de colo que as crianças brancas. Isso é o quê? É racismo institucional. Se a gente for pensar, né, vamos pensar agora, né, no ensino fundamental. Gente, o ensino fundamental, a questão do racismo institucional, ele é bem evidente. Se a gente for pensar nos dados de reprovação. Quem são as crianças, qual a cor das crianças que são mais reprovadas? Mesmo a gente tendo toda essa política, né, de não reprovação, mas quais são os índices das crianças que são reprovadas? Qual a cor delas? O índice é pequeno? É, por conta das políticas que a gente tem, mas as que reprovam são as crianças negras, em sua grande maioria. Se a gente vai para o ensino médio, né, a reprovação continua, mas vamos pensar no índice de evasão e dos jovens que não concluem o ensino médio. A maioria dos jovens que evadem, que não concluem o ensino médio, são os jovens negros. Né? Se a gente for pensar na universidade, vamos pensar na universidade agora. Né? A universidade tem muito que se trabalhar, né? Quando a gente está falando, né? E aí eu posso trazer vários exemplos, quando a gente fala de cotas, né? O racismo que estudantes sofrem na universidade, né? Quando se posiciona e fala que entrou pelas cotas. E muitas vezes na licenciatura parece que é distante isso, né? Porque a maioria dos estudantes de licenciatura são pessoas, né, negras, indígenas, dependendo, né, do estado. Mas se a gente vai para os cursos, né, de medicina, para os cursos de direito, os cursos que são mais disputados, fica muito evidente por quê? Porque tem uma maioria branca, né, e os estudantes negros e indígenas, o impacto que tem, como que eles sofrem com isso. Outros exemplos dentro da universidade, em relação à religião. Tem alguns posicionamentos, não só de estudantes, como de professores, de funcionários, enfim, de servidores, em relação, né, pesquisas que evidenciam isso em relação à religiosidade, que parte dentro da instituição. Aí, se a gente for pensar, tem vários exemplos agora das mídias mesmo. Racismo institucional, quando acontece na empresa, a gente teve aquela empresa Zara, a partir, né, daquela empresa, em que foi perseguido, a pessoa entra na loja e é perseguida pelo segurança.
Então, a gente vai ter toda essa discussão, né, desse racismo por parte de instituições que sejam públicas, né, ou privadas. Se a gente for falar do racismo recreativo, né, e o racismo recreativo é bem importante a gente falar sobre isso, porque o racismo recreativo, ele está muito presente, muito mais do que a gente imagina. Muito mais, muito mais. E o racismo recreativo, né, está muito ligado às nossas ações e como a gente afirma a ação do outro, né? Então, o racismo recreativo é aquele tipo de humor, né? E aí já vou falar uma coisa que é bem importante, que muitas vezes é reproduzida, fala assim, é humor negro, né? Não, gente, para de colocar, né, a questão da palavra negro e negra como pejorativa antes, né, de qualquer substantivo. Precisa parar, né? Então, o humor racista é aquele que vai reproduzir estereótipos sobre as pessoas, né? Sejam negras, indígenas, asiáticas, enfim, que atribui o quê? Defeitos morais, né? E físicos, enfim, que seriam inatos à raça. Então, e aí vai entrar muitas piadinhas, né? Piadinhas que não tem graça nenhuma e que ou muitas pessoas acolhem e dão risada, ou se sentem incomodadas, podem até se sentir incomodadas, mas não se posicionam, e raramente rompe com aquela situação. Então, gente, não dá mais para falar, olha, eu defendo uma sociedade menos desigual, né? Sou professor, sou professora, serei professor e professora e vou levantar a bandeira da educação antirracista, mas eu continuo dando risada das piadas quando alguém faz. Mas eu me omito diante de uma piada que me incomoda, mas eu também não falo nada. Teve uma situação, né? E é difícil, é muito difícil se posicionar. Mas situações que eu já vivi no sentido, olha, a pessoa fala assim, cuidado, né, em reunião, cuidado com tal situação, vão jogar uma macumba para você. Mas você vai se posicionar? Sim, né? Quando a pessoa faz isso, ela está tratando de forma pejorativa as religiões de matriz africana. Porque ela está falando de uma forma pejorativa. Vão jogar uma macumba para você. Se eu não me posiciono, se eu me omito diante disso, tem um termo que muitas pessoas falam, né, que se refere aos judeus, né? Vamos falar judiação. Judiação é um termo que a gente escuta muito, né? Que vai se referir aos judeus como pena, como dó, como se fosse só isso, né? Como se a história dos judeus só fosse essa parte. E aí todo mundo fica falando, judiação. E a gente também não se posiciona. Ou se a gente for pensar, né, nas escolas, na universidade, quando, né, o preconceito, a discriminação é mais escancarada, e a gente não faz nada, a gente não tem a coragem nem de denunciar e nem a coragem de proteger. E quais são as implicações de tudo isso? Eu tenho uma professora, já até comentei com ela em outras aulas com vocês, comentei dela, e que professora de estágio, e ela contou nas aulas dela que estava formando professoras e professores há mais de 15 anos, e ela vai para assistir uma regência, e ela se assusta a hora que ela chega, e tem um camburão da polícia, e estavam tentando colocar uma menina de 12 anos dentro do camburão da polícia. E aí ela fica muito assustada, né? E ela para toda aquela situação, não deixa, intervém, né? Não deixa que aquilo aconteça. E ela vai procurar saber o que estava acontecendo. Era uma menina negra, e aí as pessoas falam, ela estava jogando cadeira, ela estava agredindo todo mundo, ninguém conseguia contê-la, e a gente chamou a polícia.
E aí ela vai e conversa com... E ela vai ter um diálogo com essa menina. E essa menina diz assim: eu não aguento mais eles me chamarem de neguinho do cabelo duro. E ninguém faz nada. E hoje eu fiquei muito nervosa. E ninguém viu isso. Qual que foi o posicionamento da professora? E aí isso minha professora traz como exemplo, porque ela falou que foi um momento de crise na profissão dela. Ela falou assim: nossa, se eu estou formando, né? Se foi uma estudante que foi formada por mim, e tem uma ação assim de deixar chamarem a polícia, então darem ideia de chamar a polícia, o que eu estou fazendo aqui? Né? E tudo isso vai partir, né, desse racismo recreativo que a gente não trabalha com crianças e jovens, né? Como que a gente combate? Porque se a gente não trabalha desde a infância, desde o ensino fundamental, fazer essa discussão com os jovens é um trabalho que a gente tem que fazer durante toda a escolaridade. E não é um trabalho que precisa ser feito quando tem uma situação. É um trabalho preventivo. A gente precisa conversar sobre combate ao racismo, seja ele da ordem que for, desde a primeira infância até a universidade. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque a gente precisa pensar que não é mais a questão de não ter conhecimento, de não saber, é a questão de posicionamento no mundo. Não sabia? Tá, mas agora sabe. E o que tem feito? Então, o racismo recreativo, se a gente for pensar, nossa, tem várias coisas, vários exemplos, né? Quando tem músicas super racistas, né? Super racistas, e que eu canto e que eu reproduzo. Ah, mas eu só tô naquele momento de descontração. Ah, mas a pessoa falou isso porque estava bêbada, porque tinha bebido, estava fora de si. E a gente vai criando, né, desculpas e desculpas, desculpas para o nosso não posicionamento. Racismo religioso, né, tem muita relação com o que eu já mencionei, né, o exemplo que eu dei, que é todo e qualquer ato de negação, violação ao direito à vivência de fé praticada por grupos negros, muçulmanos ou outros, num contexto de domínio discursivo sobre o que é religião, causando assim perseguição aos adeptos, seus símbolos e territórios, ou mesmo aos espaços sacralizados onde praticam suas crenças. Então, né, para além do exemplo que eu dei, se a gente for pensar, né, na escola, o que a gente vê muito de racismo religioso na escola, que eu fui dando exemplo também em outras aulas. A criança que, né, é de religião de matriz africana, seja candomblé, seja umbanda, e ela exterioriza isso na escola, ela recebe olhares muito diferentes. As pesquisas vão mostrar que elas são excluídas, né? Elas são excluídas pelas outras crianças e muitas vezes elas são excluídas, inclusive, por parte de professores e professoras. Ou são alvos, né? Vamos pensar, né? Dei esse exemplo também em uma outra aula, quando a pessoa, né, está toda de branco e os olhares que ela recebe. Né? E o racismo religioso a gente precisa tomar cuidado porque vai ter outras vertentes também, né? A gente vai ter outras vertentes, por exemplo, que não está vinculada à raça. Mas, por exemplo, não tem como a gente fugir do que sofrem também, muitas vezes, né? Pensando no âmbito da universidade, estudantes que professam a fé da igreja evangélica. Ah, mas não pode porque ele é crente, ela é crente, né? De uma maneira pejorativa também. E vale a gente concordar? Não. Né? A gente não tem que concordar com racismo de nada, né? Com preconceito de nada, com discriminação de nada. A gente tem que se posicionar sempre. Frases que eu já ouvi, né? Eu já ouvi. Ai, nossa, além de gay, é macumbeiro. Né? Tem noção? Além de gay, né? Além de gay, é macumbeiro. É um super racista, né? Homofóbico, um comentário racista, né? Homofóbico, né? Que implica, né? Esse racismo religioso quando se dá dentro da instituição, né? Toda a questão também do racismo institucional, porque tem a questão do que a gente tem feito também dentro da instituição para formar,
né, estudantes, e como que a gente tem se posicionado diante de situações de preconceito e de discriminação. Na outra aula, eu estava comentando, né, sobre a violência doméstica, que os dados vão mostrar que acontece, a questão da violência doméstica, de abuso sexual com as mulheres negras. Se a gente for pegar os dados do racismo obstétrico, são dados alarmantes, né? Que é a negação, a precarização ou violência no atendimento à gestação, parto e pós-parto, vivenciado por pessoas racializadas ou não brancas. É bem importante ter essa questão, né, de não brancas, porque tem dados que vão mostrar o racismo obstétrico sofrido, né, no Mato Grosso do Sul por mulheres indígenas. Tem uma pesquisa bem recente que vai discutir isso, né? Então, as pesquisas vão mostrar o quê? Frases e comentários, por exemplo, quanto que as mulheres negras sofrem. Quanto não se tem paciência com as mulheres negras, se for comparada, né, com as mulheres brancas, como que as mulheres negras são tratadas por enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, e como são tratadas as mulheres brancas. Se a gente for pegar os índices, por exemplo, de pré-natal, quem, né, não faz o pré-natal, as mulheres que têm, né, o direito ao pré-natal ligado, são, na maioria, mulheres negras indígenas. Então, vai muito além, né, dessa questão que a gente tem conversado, vai muito além da educação. Se a gente for pensar o racismo que acontece na saúde, no âmbito da saúde. Quanto de relato que tem de mulheres negras que os seus direitos são negados ou que são ofendidas, né? Para de gritar, para de escândalo, que é o que não acontece com a maioria das mulheres brancas. Aí vão ter dados também econômicos que implicam isso. A maioria das mulheres que têm plano de saúde são mulheres brancas. No SUS, né, a maioria são mulheres negras. E mesmo as mulheres do SUS, brancas e negras, têm uma diferença de tratamento entre mulheres negras e mulheres brancas. Então, o que a gente vai chamar, né, do racismo obstétrico. Gente, racismo reverso não existe. Quando vocês ouvirem, né, esse comentário, mas tal pessoa que é branca sofreu racismo reverso. Racismo reverso não existe. A pessoa não sofre, a gente tem que fazer toda a ligação para justificar que não existe, a gente tem que fazer toda a ligação em relação aos fatos históricos, por isso que eu trouxe isso no final desse módulo 3. A gente tem que fazer a ligação de tudo que a gente discutiu, dos fatos históricos e desses índices de desigualdade. E aí, a partir disso, como que a gente pode falar que uma pessoa não negra, uma pessoa branca está sofrendo racismo? Se os direitos dela nunca foram negados, se os dados mostram que ela não ocupa o pior lugar nos dados estatísticos. Então, gente, racismo reverso não existe. Eu já escutei críticas do tipo usar a camiseta, né? Negro é tudo, 100% negro. E ouvi falar assim, mas eu vou usar então 100% branco, por que eu não posso usar 100% branco? A pessoa não entende que isso faz parte de uma militância e de uma luta por igualdade de direitos. E que bom se nós, pessoas negras, não precisássemos militar, não precisássemos defender e usar esse tipo de camiseta. Porque isso ia mostrar que a gente não tinha, a gente tinha a mesma igualdade de direitos que todas as pessoas não negras. E porque a importância dessa militância e dessa luta. Então, não adianta, racismo reverso não existe. A gente vai ter o caso da empresa, né, da Magazine Luiza, em que faz um processo seletivo, e aí as pessoas brancas começaram a falar com foco com as vagas para pessoas negras, e as pessoas brancas começam a falar que elas estavam sofrendo, né, racismo reverso.
E aí tem que mostrar a partir de dados, fatos históricos, que racismo reverso não existe. E aí, né, para finalizar, eu vou trazer alguns casos para a gente pensar na escola, né, da escola. Além do que eu contei, casos que são denunciados e notícias que a gente vai escutando ao longo do... A gente vai escutando e vai lendo, né, ao longo de cada mês, de cada ano. Então, escravo, urubu, crianças são vítimas de racismo. Denúncias passam de 3 mil em escolas estaduais em São Paulo. Então, o que é uma... Isso é o que é denunciado. Né? Então, mais de 3 mil em escolas estaduais em São Paulo. Isso é o que é denunciado. Imagina o que não é denunciado. Porque a gente tem muita omissão de casos de racismo e discriminação. Acompanho, já participei de várias pesquisas, né, em escolas de educação básica, e fiz várias formações, e quando a gente vai falar, a gente faz essa pergunta, né, como está sendo trabalhado, né, a questão da implementação da lei, como que vocês têm trabalhado a educação antirracista e tal. Ah, professora, mas aqui é tão difícil acontecer isso. Né, a gente não vê a questão, esses casos de racismo aqui na escola. Isso é uma fala, acho que é muito evidente, essa negação de que acontece discriminação e racismo nas escolas. Então, por isso a importância de fazer a denúncia. E é fazer a denúncia, sim. Faça a denúncia na escola, não resolva, eu vou para outras instâncias, e a gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar, né, fazer sempre o denúncio para que daí surja algum anúncio a partir daí. Porque se a escola não tem se responsabilizado, se a escola não tem trabalhado, é mais do que justo que essas denúncias venham à tona para que alguma coisa seja feita. Então, né, crianças, né, serem chamadas de urubu, de escravo, né, e muitas outras coisas que eu já ouvi, de macaco, cabelo de bombril. Tem um caso na escola, que eles foram fazer a releitura da obra da Mona Lisa. Então, a proposta era fazer uma Mona Lisa asiática, uma Mona Lisa indígena, né, que eles recriassem. Quando chegou na Mona Lisa africana, colaram bombril no cabelo. Não, e essa não é a pior parte, né? A pior parte é que colaram bombril e a escola, tanto professores, coordenação, deixaram isso ser exposto. No outro caso, as crianças não eram jovens, Fundamental 2, ensino médio, fizeram todo um trabalho, né, sobre a religiosidade, as religiões africanas. Houve uma denúncia e um vereador foi na escola, isso são notícias que vocês podem procurar, o vereador foi na escola e arrancou todos os cartazes, falando que a escola não tinha o direito de reproduzir aquele tipo de trabalho. Foi lá e tirou todos os cartazes, rasgou os cartazes. Né? Se a gente for pensar, né, no mercado de trabalho, né, como eu já falei, né, tem o caso de racismo da Zara, que vem colecionando. A gente teve a questão da morte daquele segurança de uma rede de supermercado. Então, os casos de racismo, eles são muitos. Então, por isso que é importante, primeiro, que a gente sensibilize o nosso olhar para que a gente possa enxergar e que a gente possa reconhecer os tipos de racismo, né, os tipos de racismo que existe e a importância da gente sempre se posicionar, né, militar, né, e fazer as denúncias. E é assim, e é a partir, né, desses dados que eu trago para que todos e todas possam refletir. E aí eu deixo as referências, né, do livro que eu falei, né, tem Negritude, Usos e Sentidos, que vai trazer os termos, tem Superando o Racismo na Escola, e tem Glossário Antidiscriminatório, então, da Silvia Lender. Então, dá para vocês pesquisarem, estudarem e se aprofundarem um pouco mais no tema. A gente vai encerrando o módulo 3 e aguardo vocês no módulo 4.